Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários proibidos. E quando eu falo proibidos, eu quero dizer que eles têm um risco muito grande atrelado nas suas operações. E você não deve, ou pelo menos não deveria investir nesses fundos de forma alguma. E o terceiro fundo que eu vou te mostrar nesse vídeo é um dos mais arriscados, na minha opinião, da Bolsa de Valores. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo também já deixa o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo. Bom, então o primeiro fundo que eu quero te mostrar aqui, quero usar como exemplo, é o XPCM11. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem esse fundo. Ele já deu problema aí alguns anos atrás e eu trouxe ele aqui por primeiro justamente para te mostrar e para te mostrar esse exemplo, tá? Então o XPCM11 é um fundo do tipo tijolo que investe em lajes corporativas, tá? Olhando aqui no relatório gerencial, a gente já consegue ver qual que é o problema do fundo. 94% aí do patrimônio do fundo está em imóveis físicos, tá? Mas ele tem apenas um único imóvel físico, é apenas um prédio aí de lajes corporativas. E 6% aí tá, 6% do portfólio do fundo está alocado aí na renda fixa, ou seja, é o caixa do fundo. Aqui nesse gráfico da direita, a gente tem a evolução da vacância física. Então esse fundo aqui é aquele fundo que tinha esse imóvel locado para a Petrobras, que lá em dezembro de 2020, um pouco antes disso, na verdade, a Petrobras acabou deixando o prédio, ela simplesmente saiu. A Petrobras locava todos os andares e simplesmente decidiu sair. O que aconteceu com o fundo? Ele ficou com 100% de vacância até agosto de 2022. Então ele ficou aí praticamente 2 anos totalmente vago, sem nenhum inquilino. Só que em agosto de 2022 que o fundo conseguiu locar 15% aí das lajes corporativas, mas ainda tem, hoje, né, atualmente, 85% de vacância. Então, 85% do imóvel do fundo ainda está vago. Então, o grande problema desse fundo era ter apenas um único imóvel e um único inquilino. Eu trouxe aqui também como exemplo esse fundo para te mostrar o que pode acontecer quando um fundo imobiliário tem apenas um único imóvel ou um único inquilino. Essa matéria aqui é do site Valor Invest e está falando aqui, né, cotas do fundo XP Corporate Macaé caem 37% com o anúncio que Petrobras deixará o prédio. E lembrando que aqui foi somente com o anúncio, tá? Vou te mostrar o gráfico daqui a pouco para você ver que a queda foi ainda maior. Então, só com o anúncio que a Petrobras ia deixar o prédio, o fundo já caiu 37% a sua cotação na bolsa. Se a gente olhar o gráfico aqui, eu peguei nos últimos 5 anos, foi mais ou menos aqui, final de 2019, mais ou menos aqui, que a Petrobras deixou esse imóvel vago. Então, se a gente pegar dessa data até aqui a data de hoje, a gente tem uma queda de 86,85% nas cotações do XPCM. Então, é uma queda aí gigantesca que vai demorar muito tempo para o fundo conseguir reverter isso. É possível até que ele nem consiga reverter, pelo menos aí nos próximos anos, tá? Então, o risco desse fundo é justamente ele ter, ele tinha, né, tem ainda, mas o risco que você deveria olhar é o imóvel, que somente um no portfólio, e também o segundo risco, ter apenas um único inquilino. Então, esse aqui eu trouxe como exemplo, tá? Eu vou te mostrar mais 2 fundos aqui que também são bem arriscados. Por exemplo, o ABCP11, ele é um fundo imobiliário também de tijolo, tá? Que investe no segmento de shopping center. Então, o ABCP11 ele investe no shopping, ele tem o Gran Plaza Shopping. E ele também tem um problema grave aqui, tá? Ele não é tão arriscado quanto o XPCM, quanto ao terceiro fundo que eu vou te mostrar, mas mesmo assim ele é bem arriscado. Ele possui aqui um único ativo em um único estado, né, no estado de São Paulo. Então ele tem apenas um shopping center no estado de São Paulo. Se a gente olhar aqui no relatório gerencial, a gente consegue ver que 98% do patrimônio está no ativo imobilizado, ou seja, no imóvel físico. E 2% ele tem alocado no caixa. Então, por que ele é arriscado? Porque ele tem apenas um único imóvel em um único estado. Então, ele está sujeito àquele imóvel e aquelas condições daquela região, daquele estado, que é o estado de São Paulo. Ele não é tão arriscado quanto o XPCM e quanto ao próximo fundo que eu vou te mostrar. Por quê? Um shopping ele tem vários inquilinos dentro deles. Então, são várias e várias lojas que tem lá dentro daquele shopping. É uma construção muito grande, com vários imóveis sendo locados para várias lojas, para vários inquilinos diferentes. Então, por isso, ele tem um risco um pouco menor
do que o XPCM, tá? Mas mesmo assim, ele está sujeito ao risco de uma única região específica, alguma mudança de lei ou alguma coisa que pode dar errado naquele estado, ou naquela região, naquela cidade onde o fundo tem esse shopping, pode acontecer um grande problema e o fundo deixar de pagar dividendos também, tá? Então, esse aqui é o segundo fundo, o fundo ABCP11, também um fundo muito arriscado por ter apenas um único imóvel em um único estado. E o terceiro fundo que eu quero te mostrar, e que na minha opinião é um dos mais arriscados da Bolsa de Valores atualmente, é o SPTW11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe em lajes corporativas. E ele possui dois principais e dois grandes riscos aqui na minha opinião. O primeiro a gente consegue identificar nesse gráfico. Ele possui um único ativo em um único estado aqui do Brasil. Então ele tem um imóvel no estado de São Paulo. Então esse já é um dos principais riscos desse fundo, tá? Ele tem um único ativo em um único estado, em uma única região. Olhando no relatório, a gente tem a distribuição do portfólio, então 94,2 milhões está alocado em ativos imobiliários, em imóveis físicos. Também tem aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, com 6,3 milhões alocados aí em renda fixa, o que dá um patrimônio total aí de 100,57 milhões. Ele tem aqui 0,02 em contas a receber e a pagar, mas é um valor praticamente insignificante para o fundo, nem leva muito em consideração aqui nas contas. Mas o principal é que ele tem apenas um único imóvel. E descendo mais para baixo aqui no relatório gerencial, a gente consegue ver o segundo risco que ele possui, tá? Então, além de ele possuir um único imóvel em uma única região, ele possui um único locatário. Esse locatário é a empresa Atento, então ela tem 100% aí do prédio locado. Ela é uma empresa do segmento de call center. Então, apesar dela ser uma empresa grande, né, uma empresa muito grande e bem conhecida, é apenas um único locatário para o imóvel, né, para o fundo, o que não é bom, o que gera um risco muito maior. Quando a gente pensa em fundos imobiliários, a gente pensa sempre em segurança e a gente não pode estar correndo esse tipo de risco aqui. Como eu te mostrei, caso esse inquilino saia do imóvel, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com o XPCA11, com o XPCM. Uma queda de 86,85% nas cotações. Eu vou voltar aqui no XPCM de novo, quero te mostrar outro gráfico, que também é uma coisa que acontece, né, quando você corre esse tipo de risco e acaba acontecendo alguma coisa de errado com o fundo. Deixa eu só achar aqui o gráfico dos dividendos, esse aqui. Vou colocar aqui no máximo, vai dar para ter uma noção bem boa do que acontece. Olha só, aqui é o gráfico dos dividendos do XPCM, aquele fundo imobiliário que tinha o imóvel alocado para a Petrobras. Então ele vinha pagando bons dividendos, 97 centavos, chegou até a pagar R$ 1,32. Já que no mês 5 desse ano, de 2023, o dividendo foi de 0,08, então saiu aí de praticamente R$ 1 para 8 centavos por mês, né, em dividendo. Então, além da queda nas cotações, os dividendos acabam caindo muito, é por isso que você não pode estar correndo esse tipo de risco. Então, só relembrando aqui os três fundos que eu acho muito arriscados, né, proibidos, e que você não pode investir de forma alguma: XPCM, ABCP11 e também o SPTW11. E tem outros fundos também, eu não trouxe todos aqui para o vídeo não ficar muito longo. Tem vários e vários fundos imobiliários que estão sendo divulgados na mídia com apenas um único imóvel, ou todos os imóveis em uma única região, ou até mesmo tem vários imóveis em mais de uma região, mas tem um único inquilino. Então esse tipo de fundo você deve evitar, o risco é muito grande e não vale a pena você correr esse risco, principalmente quando a gente fala em investimentos em fundos imobiliários, que a gente preza muito por segurança, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.